aproveitei para conversar com a Amy, que é uma artista natural lá de Gramado. Ela vai me contar como que é esse mundo dos artistas de lá. E também conversei com o secretário da Cultura de Gramado, o Ricardo, que vai me contar um pouquinho mais sobre a cultura em Gramado e também a relação com os artistas nordestinos. Então vem comigo para saber tudo que rolou. Fala galera, eu tô aqui com a Amy da Rosa, que é aqui de Gramado, moradora, artista e muitas outras coisas, né, Amy? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é a sua história aí na arte, aqui em Gramado. Você já fez muita coisa aqui, né? Sim, é que por aqui a gente tem diversas épocas do ano, diversos espetáculos, então tanto para parte musical, tanto para atores, tanto para dançarinos, aqui tem muita riqueza cultural. E bom, eu cresci nesse meio aí, meu pai ele é filósofo, minha mãe ela foi corredora e bom, desde pequena eu sempre corri com a minha mãe, meu pai treinava, eu viajava pelo Brasil e a gente ia competindo, conhecendo todos os lugares assim. Então desde pequena também, desde os meus 7 anos eu fiz balé. E desde os 7 anos eu fazia as apresentações com a academia de dança aqui, que é muito famosa também. E cara, e desde então fui fazendo um pouquinho assim de tudo. Fui desde correndo, fui atleta profissional, fui recordista de Vitória do Rio Grande do Sul até 15 anos. Corri a prova da Lagoa lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei em primeiro lugar. Eu tinha apenas 15 anos na época. Nossa, gente! E na época ainda era uma corrida ainda para adultos e eu era de menor idade. Então assim, eu não pude subir no pódio, mas eu fui lá, ganhei do primeiro geral feminino ainda do adulto. Então fiz uma boa caminhada já pelos mundos artísticos de todas as formas, né? Já dei aula de patinação no gelo também. Nossa, fiz um pouquinho legal de tudo, sim. Mas é a oportunidade que a cidade dá, assim, para os artistas, né? Tanto para aqui, tanto de fora também. E conta um pouquinho pra gente sobre o Natal Luz, que tem aqui outras festas que tem aqui, né, em Gramado, que dão oportunidade para artistas de fora virem pra cá. Conta aí pra gente. Claro. Geralmente no início do ano, já ali, se eu não me engano, por fevereiro, né? Janeiro a gente tem a finalização do Natal Luz e fevereiro a gente tem um festival para artistas músicos. Quem toca também em orquestra pode vir, se inscrever, participar e tem premiações, é muito bacana. E vem orquestras de fora, dos Estados Unidos, de outros países, para se apresentar inclusive aqui. Então assim, aqui qualquer época do ano pode vir, que sempre vai ter alguma atividade. Porque logo em seguida também, depois de fevereiro, já vem ali a preparação para Páscoa. Então a gente tem diversas apresentações. Eu já fui uma menina, inclusive eu apresentei, eu era uma bonequinha que dançava. Olha, assim, gente, ela parece uma bonequinha mesmo, né? E essa é a 4ª vez que eu pinto o cabelo de rosa. E na época eu já tinha ele rosinha. Sim. E daí eu ia dançando, os meninos usavam peruca, eu ia com meu cabelo mesmo, assim. Mas era muito divertido, era muito legal. E, cara, depois a gente tem Festa Colonial de Canela, de Gramado, aqui nas 2 regiões, é uma cidade bem tradicionalista, assim, é bem bacana. Vim pra conhecer essa parte das raízes mesmo da cidade, de onde veio, né, bem bacana. E, bom, depois a gente já segue para Festival de Inverno, também tem outras oportunidades de conhecer outras partes de artistas. Festival de Cinema é muito legal. Ai, adoro. Gente, o que eu já aproveitei no Festival de Cinema desde que eu era pequenininha aqui é incrível, é muito legal. E tem a oportunidade de tu assistir os filmes de graça, tu pode ir lá, é bem bacana. E final do ano já entra em outubro, para nós o Natal começa muito cedo. Então tem Natal Luz, então diversas apresentações, né? Para quem canta pode vir apresentar aqui, para quem dança, teatro, para todas as oportunidades assim tem. É isso aí, Amy, muito obrigada. Imagina, e antes de terminar, eu só queria que tu mandasse um recadinho para as pessoas, para os artistas que estão aí nesse caminho. Claro. Né? Manda um recadinho aí pra galera. Bom, a gente sabe que no Brasil não é fácil, a gente tem que ser sempre na luta, tanto qualquer tipo de músico, né, artista, dançarino, ator. É uma luta diária pra gente ter o reconhecimento, mas não desistam, se unam com as pessoas, né,
é isso, a gente conversando, tendo esse diálogo e botando, né, a importância, mostrando a importância de como a arte faz parte de nós, né? Eu acredito muito, eu sempre digo assim, eu dancei, eu fui atleta, mas cara, eu fiz um pouquinho de tudo e isso é me expressar. Desde pequena, dançar sempre foi me expressar, né? Então, trabalhar as minhas emoções. Então, isso faz parte da gente. Então, vamos valorizar isso cada vez mais e compartilhar a arte para todo mundo aqui. É isso aí, obrigada. Ricardo Bertolucci, o secretário municipal da Cultura de Gramado. Ricardo, você vai contar um pouquinho pra gente, né, como é que é essa perspectiva de morador de Gramado, os artistas que vêm pra cá, né, trabalhar nesse espetáculo aqui do Natal Luz e de outros festivais que tem por aqui. Conta pra gente. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite para a gente conversar um pouco aqui. Muito feliz de falar, sobretudo da cultura da nossa cidade, né? É uma pauta que eu tenho muito carinho, afinal de contas, desde janeiro assumi como secretário municipal da cultura. E é bem como tu falou, assim, a gente gosta muito de receber pessoas em Gramado, não à toa é uma cidade muito turística, né? E a mão de obra artística que a gente recebe aqui é uma mão de obra que nos é muito cara, a gente tem que dar muita importância para ela, porque ela também faz a cidade acontecer, né? A gente estava falando com a câmera desligada ainda sobre a importância da cultura no desenvolvimento da cidade, né? E o turismo, ele é uma atividade fim, né? Ele é uma área econômica, mas o turismo não se faz sozinho, ele se faz a partir de várias situações. Aqui em Gramado, pontualmente, uma das principais situações que fazem o turismo acontecer é justamente a cultura. E para que isso aconteça, a gente tem que contar com mão de obra, a gente tem que contar com não só a mão de obra artística, como toda a cadeia produtiva da cultura. Né? Eu defendo muito a pauta da economia criativa, né? Que é a pauta que defende, que parte do cerne da economia da cultura, mas abrange uma área muito maior. E assim, se nós formos considerar a economia criativa e algumas das nuances, das particularidades que ela tem, a gente vai falar numa cadeia produtiva que às vezes proporcionalmente pode superar a automotiva no Brasil, né? Por exemplo, o audiovisual, né, que é uma das coisas que a gente tem defendido muito aqui em Gramado, a criação de uma film commission, né, de um escritório que possa atrair para cá produções audiovisual. Inclusive, esse é um assunto interessante para a gente abordar mais aqui adiante. Nós tivemos um longo que semana passada eu fui na pré-estreia dele. Que legal! Enfim, toda essa cadeia produtiva ela é necessária para desenvolver um evento, como é o caso do Natal Luz, que é tão bem gerido pela minha colega Roselena, presidente da Gramado Tour. A gente emprega aqui em Gramado, em eventos como esses, mais de 600, 700 pessoas, né, apenas da área artística. E tem mais toda a cadeia produtiva. E quando eu falo cadeia produtiva, eu estou falando desde o cara que monta a arquibancada, o cara que ilumina, o cara que depois vai limpar, o cara que faz a segurança, o cara que bota o som, né? Não é só a parte artística, né? É toda o que a gente chamaria no cinema de a graxa também, né? Exatamente. O pessoal que fica em volta na produção. Toda aquela produção, né? E isso é muito importante, né? São os produtores aí que botam a mão na massa, produtor cultural e tudo mais. Exato. E, Ricardo, assim, tem muita gente que vem de fora pra cá, tem muita gente do Nordeste, artistas do Nordeste que estão aqui, trabalhando aqui em Gramado, nesses festivais. Tem bastante gente, assim, inclusive assim, não só trabalhando, como é um dos principais públicos que a cidade recebe, né, do ponto de vista turístico, né, mas também trabalhando, assim, a gente tem em várias áreas, não só na parte artística, como também na parte hoteleira, na parte administrativa. Hoje é difícil sair na rua de Gramado sem ouvir o sotaque nordestino em algum lugar, assim. Eu inclusive faço uma brincadeira quando eu estou em qualquer lugar, assim, eu digo, tá pessoal, quem nasceu em Gramado dessa reunião aqui? Quem nasceu aqui levanta a mão. Geralmente nós somos a minoria. Geralmente são mais pessoas de fora. E tem muito nordestino que tem morado aqui, não só do Maranhão, mas como Recife. Eu já trabalhei com alguns em agência de propaganda, por exemplo, que também tem a ver com a mão de obra artística, com pessoas de Aracaju. Enfim, nós temos bastante gente que vem para cá. Uma mão de obra artística muito importante também, né, que vem para cá. O Nordeste é uma região extremamente cultural, né, que traz consigo a característica da cultura popular brasileira raiz, aquela cultura originária, né, seja ela, eu estava falando antes, né,
do Festival de Literatura que nós queremos implementar. Então, seja ela literária, com Jorge Amado, enfim, a classe artística, sobretudo agora nós temos Itamar Vieira Júnior, que é um escritor contemporâneo que foi super premiado ano passado com o Torturado. Enfim, se eu for falar de literatura no Nordeste, tem milhares de exemplos, centenas de exemplos de autores fantásticos, assim, fantásticos, né? Mas, além disso, a cultura musical do Nordeste é muito forte. Eu tenho um Belchior tatuado no meu braço aqui, que é um artista cearense. Então, assim, a cultura popular do Nordeste é muito forte e a gente fica muito feliz de poder receber ela aqui, né? Porque ela realmente incorpora e agrega à nossa cultura, que tem uma outra peculiaridade, né? E aos poucos elas vão se complementando e vão criando esse blend dinâmico que de fato é a cultura, né? A cultura significa, na minha concepção, isso, né? Essa mistura de resultados, essa mistura de idiosincrasias que formam, no fim das contas, um novo produto, né? Uma nova coisa, uma nova forma de se manifestar. É verdade. É muito bom isso que você está falando, e você estava falando antes também sobre a parte audiovisual, né? De trazer as produções mesmo audiovisuais para cá, né? Porque tem um festival de Gramado aqui, o Festival de Cinema, que é super conhecido no Brasil, no mundo todo, né? E como que é o festival? Conta um pouquinho pra gente sobre as experiências que tu já teve no festival. O Festival de Cinema de Gramado, ele tá indo ano que vem para a 50ª edição, ininterrupta. É o único da América Latina que vai acontecer 50 anos sem nunca ter tido uma interrupção. Mesmo agora na pandemia, nesse ano e no ano passado, ele aconteceu de maneira online, de maneira híbrida, algumas atividades presenciais, mas a grande maioria foi online. Que é mais um evento, como eu falei, que também é organizado e realizado pela Gramado Tour, pela Rosa Helena. E é um evento, assim, espetacular, né? A gente, quem é gramadense, ou quem mora em Gramado há bastante tempo, como eu, cresceu indo na rua coberta para ver os artistas chegando, ver os atores, ver Ravanap, de autógrafo, sabe? Então a gente tem muita história, todo gramadense tem muita história, desde antes, assim, eu ouço histórias da minha mãe, que ela conta quando tinha as festas com os artistas, e aí alguns artistas, naquele período ainda, lá atrás, nos anos 70, 80, período da porno chanchada, nacional, enfim, quando a galera era muito louca, então tem lendas que se contam, e isso eu não sei nem se vai pro ar, né, mas tem lendas que se contam de artistas que corriam pelados no centro da cidade, mas enfim... Mas assim, é uma história, tem muita história, o Festival de Cinema tem muita história, muitas lendas, muitas coisas aconteceram. O que acontece pontualmente, tá? Gramado desenvolveu um baita festival de cinema, um baita produto. Gramado é conhecida nacionalmente e internacionalmente, porque é na América Latina inteira, né? O festival é para a América Latina, internacionalmente, como um dos maiores festivais, como a cidade onde acontecem os maiores festivais da América Latina do cinema. Só que nós aqui não temos um mercado do audiovisual. Quer dizer, a gente não tem pouca formação de audiovisual e tem pouco mercado para o audiovisual. E isso é uma das coisas que a gente pretende corrigir enquanto gestor municipal. A gente está trabalhando, desde o começo do ano a gente começou a implementar e a previsão era ter implementado esse ano, ainda não deu, mas a gente vai certamente no primeiro semestre do ano que vem implementar a Gramado Film Commission, né? A Gramado Film Commission é um escritório de captação, atração e organização de produções audiovisuais para o município, né? Nós conseguimos informalmente já auxiliar 2 produções no ano passado, uma delas já estreou, quer dizer, teve a pré-estreia, eu tive a oportunidade de participar na última semana. É de um roteirista aqui da cidade, ele foi produtor do filme também. Eles vieram nos pedir auxílio, a gente conseguiu organizar da melhor maneira possível, contando com o apoio de várias entidades do município, desde o Sinditur, que é o sindicato da hotelaria da cidade, né, que nos ajudou com hospedagem, até agências de transporte, até a Secretaria de Trânsito, que organizou o trânsito para poder o filme fluir. E foi muito legal, né? Esse filme contou com 2 artistas de bom renome, né, que foi a Mel Lisboa como protagonista e o Thiago Fragoso como principal coadjuvante, e os dois ficaram, a gente conseguiu emprestar uma base para eles ficarem aqui do ladinho da secretaria mesmo. Que legal, olha. Então foi muito legal, um filme que ficou muito bem feito, esteticamente muito bonito, assim, com um nível profissional muito grande, assim, sabe, de verdade, assim, ficou impressionante. E eu espero que ele em breve rode nas principais plataformas aí. A ideia é streamar ele, né? O pessoal estava me contando na pré-estreia. E a gente já tem contatos
para outros 2 longas que devem rodar em Gramado no ano que vem, né? Que bacana. Um desses mesmos produtores que lançaram esse agora e outro de uma outra produtora. Um deles, não vou dizer nenhum nem outro, quem são as pessoas que estão por trás, mas um já confirmou o Thiago Lacerda como protagonista. Que maneiro, gente. E a gente, mesmo sem ter uma film commission ainda, a gente já tem isso, porque Gramado é uma cidade muito pronta, né, no ponto de vista estético, logístico. Nós temos uma mão de obra muito qualificada aqui, como a gente estava falando antes. Exato. Então a ideia da film commission é justamente conectar esses atores, esses agentes, né, esses atores sociais e agentes culturais, para que a gente possa entregar para quem vem para cá gravar fornecedores a bom preço e a fácil acesso, logística de produção, facilidade de locomoção, hospedagem. Enfim, a gente está trabalhando para que isso ocorra com a maior brevidade possível, porque a gente entende que a gente criando o mercado do audiovisual, a gente também está fortalecendo a primeira ponta, que é a formação de pessoas para trabalhar, né? A gente está formando um mercado e com a formação desse mercado a gente estimula a formação de profissionais da área do cinema também, porque hoje a gente até tem um projeto social, um projeto chamado Educavídeo há 10 anos, né? A Secretaria de Educação. Eu já vi falar sobre esse projeto já. É um projeto muito legal, que formou gente muito bacana, muito Vocês boa. incluem esse projeto, né, filmes desse projeto no Festival de Gramado também, né? Isso aí, eles exibem os curtas-metragens no Festival de Cinema. Isso. Só que o que acontece? Hoje quem se forma no Educavídeo está se formando para ir embora da cidade. Se a cidade não tem mercado, o cara se forma e vai morar em Porto Alegre, vai para São Paulo, vai para outro lugar. E a ideia é a gente poder entregar para esse cara também mercado, porque tem muito talento que é formado aqui, sabe? Sim, com certeza. Muito talento mesmo. E a ideia é que a gente tenha mercado para que esse talento fique aqui. Porque isso é o que eu estava te falando também antes, né? Uma cidade criativa é uma cidade que atrai e retém mão de obra criativa. Sim. Se eu só trago uma mão de obra criativa num período de sazonalidade, em alguns períodos de alta temporada, altos eventos, enfim, eu te falo que não tem uma cidade criativa. A ideia é que a gente tenha uma cidade criativa e que se sustente a partir da sua criatividade. Entendi. É muito interessante isso que tu tá falando, Ricardo, porque tu foi na raiz, né, da cultura ali. A gente vê, as pessoas de fora veem muito essa parte turística, né, assim, muito por cima, que é muito lindo também. Mas é muito interessante isso que tu tá falando, que a gente, de saber da cultura e de trazer, né, as pessoas para ficar aqui e também enaltecendo o cinema brasileiro, né, com o Festival de Gramado. E, enfim, assim, pra gente finalizar aqui, o papo tá maravilhoso, eu queria ficar até mais tempo aqui. Eu queria que tu me contasse um pouquinho qual que é a tua relação com a cultura. O que tu faz, assim, o que tu já fez, né, em relação a isso? Conta pra gente. Perfeito. Então, a leitura que tu fizesse é essa mesmo, assim, né? A gente tem, graças a Deus, em Gramado a gente tem 2 órgãos gestores da cultura, como eu estava te falando antes, né? Um é a Gramado Tour, que é a autarquia municipal que desenvolve os grandes eventos, então, consequentemente, ela acaba sendo a grande vitrine do artista na cidade, a grande contratadora de mão de obra artística. E a outra, que é a Secretaria da Cultura, que é quem é responsável por fazer a política pública cultural, ou seja, ir lá na raiz mesmo, como tu falou, na raiz, na formação, na entrega de cultura, na entrega de editais, enfim, né? Na preservação patrimonial, etc. Bom, qual que é a minha relação com a cultura? Eu digo que eu sou publicitário, né? Minha área de formação é publicidade, e eu digo que o publicitário em geral é um artista que não deu certo, né? É um cara que precisou sair do meio artístico para trabalhar em outra área. Assim, eu sempre trabalhei muito com escrita, né? Eu, inclusive, sou redator publicitário, então eu já tenho alguns contos publicados, eu já tenho alguns esboços de romance, né? Escritos que ainda não levei à rua, mas pretendo, assim, agora não tem mais tempo, mas numa época eu tinha um pouco mais de tempo para escrever. A ideia é que eu possa mais adiante retomar esse projeto, publicar meu primeiro romance, enfim. Também sou músico, baterista, né? Nossa, então, legal, gente. A gente já desenvolveu alguns festivais aqui em Gramado, um deles que foi um grande, assim, para mim foi um grande acontecimento, porque ele foi diretamente nessa galera aí que a gente está falando, que é o cara daqui, que a gente fez o primeiro festival de bandas autorais da cidade, né? Sim. Que era só para desenvolver e trabalhar. Isso quando eu não estava aqui, eu não estava na Secretaria da Cultura, eu estava fora, mas a gente organizou com um grupo de amigos, eu desenvolvi, idealizei, contei com o apoio de alguns amigos, enfim. E nós reunimos 12 bandas, apenas bandas autorais da cidade, que tocaram apenas músicas autorais. Foi aqui na frente, no Lago Joaquim Itabira. Esse festival teve 2 edições, né? Uma primeira que todo mundo tocou no amor, a Secretaria da Cultura na época auxiliou com som e palco, e iluminação, enfim. Era bastante frio aquele dia, eu lembro. E o segundo projeto que ele foi buscado num edital, edital de financiamento de cultura. O primeiro edital que foi lançado pelo Fundo de Cultura aqui em Gramado. O Roger Koissev, meu amigo, foi ele que
foi ele que capitaneou a captação desse recurso e ele que executou então o projeto, mas foi com base nessa ideia inicial. Então nós tivemos duas edições e pretendemos retomar ele agora como gestor mesmo. A gente pretende retomar ele no ano que vem, porque a nossa ideia é quando a gente tiver a Vila Criativa aqui, que eu estava comentando antes, que é um hub de inovação cultural que a gente quer implementar na cidade. A nossa ideia é que esse lugar também seja um espaço de grandes feiras e grandes acontecimentos artísticos. Então a minha conexão com a cultura sempre foi muito próxima, assim, né? Como eu estava falando antes, a publicidade é um eixo da economia criativa, né? Porque acaba que o publicitário ele se envolve com várias áreas da arte como um todo, né? E eu tive o prazer de assumir, de ser convidado justamente por essa minha relação de leitor, de escritor, de músico, legal, né, pelo atual prefeito Nestor Tissot e pelo vice, na verdade, né, veio uma construção dos dois ali para ser o secretário da Cultura esse ano da cidade. É um desafio grande, mas que eu estou procurando fazer da melhor maneira possível, me entregando da melhor maneira possível, assim, tentando me dedicar ao máximo e entregar para a comunidade da cidade, para o visitante, aquilo que ele de fato merece, né? Que é uma cidade cultural, uma cidade que desenvolva o senso crítico das pessoas, que fortaleça o intelecto, que também use a economia, a cultura como um vetor de desenvolvimento econômico. Que legal, Ricardo. Dá pra ver o brilho nos teus olhos quando fala sobre cultura, o conhecimento que tu tem, tanta coisa. E muito obrigada por ter dado esse seu tempo aí pra gente, né? E, gente, a galera aí do Maranhão, né, que quer vir pra cá, vem pra cá. Tem vários festivais aí pra você, né, competir. Tem o de música, né? Tem o de música em fevereiro, vai? Fevereiro? Não, o festival de música ele acontece... Tem dois, tem o Gramado em Concert, esse é em fevereiro. O Gramado em Concert era música erudita, né, música clássica e erudita. E o festival de música acontece em outubro. Varia, às vezes é outubro, às vezes é novembro, né, mas ele acontece geralmente em outubro e aí é um festival de interpretações, intérpretes de música, legal. Enfim, é bem bacana. É isso aí, muitas oportunidades legais aí. Muito obrigada, viu? Valeu!